Gente, e vamos de react. O react de hoje é sobre essa Amapô aqui, ó. Que ela tem o quê? Uma liberdade assistida pela mãe. Gabi Azeredo. Se vocês quiserem ir no perfil dela, eu vou deixar aqui no final. E ela conta sobre as fugas dela que ela dá porque ela tem uma mãe super protetora, super conservadora. E aí, pra ela sair, pra ela poder ter as vivências dela como uma jovem menina, jovem garotinha, ela precisa fugir de casa, enfim, sair do sistema de prisionamento, supostamente um prisionamento que a mãe faz, porque ela vive literalmente num BBB dentro da casa dela, porque a mãe dela, até câmeras com áudio, com tudo mais, tem na cama dela câmera que captura foto de movimento, enfim, então a gente vai reagir aos vídeos delas e a gente vai ver o que a gente acha de tudo isso. Que palhaçada é essa? Então, arrume-se comigo para ir numa festa escondida. A minha mãe, ela foi pra São Paulo, né, com o meu padrasto. E eu fiquei aqui sozinha e eu vou pra 2 festas hoje. Eu vou arrumar daqui a pouco, né. Tipo, eu fiquei aqui sozinha, vou aprontar. Ela não sabe o que me aguarda. É isso mesmo que acontece. Tipo, você tem essas condutas aí de ser super protetora, super conservadora, o seu filho vai arrumar um jeito de dar o bafão, de fazer o bafão. E uma que é só de noite, que é num bar. E eu estou muito animada porque essa é a primeira vez que eu fico sozinha em casa. Quando a minha mãe viaja, tipo, sozinha mesmo. Porque das outras vezes que a minha mãe viajava e me deixava sozinha, ou a minha mãe contratava alguém pra ficar comigo, ou então tinha câmera na minha casa. E as câmeras que tinham na minha casa eram 3 câmeras, né? Tinha uma que ficava em frente ao meu quarto, que ficava na cozinha, que tinha som, então, tipo, se eu falasse alguma coisa e tudo mais, minha mãe conseguia escutar no aplicativo, né? Tinha que ficava na porta da cozinha também, tipo, não na parte de dentro, na parte de fora. Então, qualquer pessoa que passasse em frente tirava uma foto e aí mandava notificação no telefone da minha mãe. E tinha a que ficava na porta do prédio, na minha varanda, ficava filmando a porta do prédio, que era lá de cima, e aí era só uma câmera normal, não tinha áudio, não tinha nada de muito especial, não. Eu conseguia burlar as câmeras de qualquer jeito, porque a câmera da cozinha que fotografava, eu saía pela porta da sala, então a câmera não pegava, era o ponto cego, a saída da sala. A gata é o próprio CSI. E minha mãe não sabia que eu tinha a chave da porta da sala, que eu fiz uma cópia escondida. Então, eu saía por lá. O que mais atrapalhava, tipo, nas coisas de eu sair escondido, convidar a gente pra ir pra minha casa, era da cozinha que tinha áudio. Porque às vezes a minha mãe mandava mensagem e falava: Gabriela, vai pra câmera da cozinha, fala alguma coisa lá na câmera pra eu te ver e tudo mais. E era complicado. E também não podia ficar colocando música lá em casa e tal. Mas eu sempre dava algum jeito de burlar. Geralmente era mais fácil de burlar as câmeras quando a minha mãe contratava alguém pra ficar comigo. Porque aí quando a minha mãe contratava alguém pra ficar comigo, que no caso era tipo a minha manicure, a minha mãe não ficava vendo as câmeras, já que tinha alguém lá pra ficar me vigiando. Então eu falava, ela, eu vou ali, eu já volto, mas não conto pra minha mãe. Daí ela aceitava numa boa, só perguntava que horas que eu ia chegar e tudo mais. Como, gente, a manicure era contratada pra ficar vigiando a menina burlava até a manicure. Ô gata, ó, eu vou te dar esse dinheirinho aqui, ó, você ficar calada, pianinha, que eu vou ali e já volto. Ah, mas que hora que você vai voltar? Eu vou voltar antes da minha mãe voltar, mas a senhora fica calada, porque se você quer que ainda eu vou fazer o pé e a mão lá no seu salão, acho bom você ficar pianinho. E ainda mais, além de ameaçar não ir mais no salão, ela devia dar, supostamente, né? Isso são coisas da minha cabeça. Ainda dá um dinheirinho pra ela ficar calada, porque ela foi contratada pra olhar a Gabriela e deixa a Gabriela sair de casa. Não tem como, né? Gente, eu passei esse protetor aqui da Adicos, que sempre me perguntam por que ele tira bem as manchas e tal. Então, é esse protetor em stick da Adicos. Olha a linha de maquiagem dela, gente. A linha de maquiagem dela que ela usa não é nada barata. Adicos me patrocina, por favor. Enfim, a festa que eu vou agora é o aniversário de uma amiga minha, né? E a festa que eu vou de noite, eu não sabia dela. Tipo, o meu plano era eu ir pra essa festa agora, né? Acho que era a festa da minha amiga. E depois eu convidar algumas pessoas pra vir aqui pra casa. Tanto que eu até comprei bebida, eu vou colocar na geladeira e tudo mais. Só que aí eu falei com uma amiga minha e ela falou que não ia poder vir, porque ela ia ter uma festa. Ela falou, mas acho que você pode vir comigo.
Aí eu fiquei tipo, pô, não vou entrar de penetra na festa, né? Aí ela, não, eu falo com o aniversariante e tudo mais. E aí a menina deixou, e aí eu vou. E tipo assim, meu único receio... Então aí a mãe acha que ela tá super no controle da filha, aí a filha tá saindo de casa escondida, tá indo pra 2 festas onde que ela só conhece uma pessoa, uma ela só conhece aniversariante, a outra ela não conhece nem aniversariante. Ela nem sabe como que é a segunda festa, aonde que é, provavelmente assim, o local, o ambiente, quem vai estar nessa festa, quais são o tipo de pessoas que frequentam a festa, sabe? Olha o risco que a menina tá passando. Por quê? Porque ela não tem a autorização da mãe. É da minha mãe querer me ligar lá na hora, quando eu estiver de noite no bar. Só que eu acho que isso não vai acontecer, porque, por incrível que pareça, ela não é muito do tipo de ficar ligando, pedir foto e tudo mais, então não é uma preocupação muito grande. Eu queria muito aproveitar também que a minha mãe não está em casa pra eu usar roupas que a minha mãe não me deixa usar, só que tá frio, então eu tô com uma saia que a minha mãe não me deixa usar, né? Só que aí você já vê que ela não é piriguete de berço, né? Porque se ela fosse piriguete de berço, ela não estaria preocupada com o frio. Como ela tá preocupada com o frio, então a gente já vê que ela não é uma piriguete de berço. Ela deixa eu usar essa saia só com a minha calça. Só que eu não sei onde tá minha calça, então eu só tô usando esse suéter com minha saia preta. E aí, pra ir pro bar de noite, uma amiga minha vai vir pra cá e a gente vai pedir Uber pra dividir, né? Esse suéter tá bem uma roupinha de vó, sabe? Aquela vó que faz o tricô. Aí a gente foi pra dividir no Uber. Mas eu nem sei que horas que eu vou chegar em casa dessa festa que eu vou agora. Provavelmente não muito tarde, mas... Acho que a melhor coisa de ir pra festa quando minha mãe não sabe que eu estou indo, principalmente de noite, fugindo de casa, é que eu não tenho horário pra voltar pra casa. Quando, uns tempos atrás, quando eu ia pra festa escondida de noite, eu fugia de madrugada, minha mãe tava dormindo. Gente, e os perigos, né? Porque a gente já viu aí o caso na internet de que uma menina, ela foi embora de Uber, né? O amigo, os dois, ela tava bebíssima, aí o amigo pediu um Uber, eles compartilharam o Uber, e aí o menino ficou num ponto X, e a menina foi pra casa. Quando ela chegou em casa, não sei se vocês viram essa história, o portão tava trancado e o irmão tinha dormido, e aí o Uber chegou na casa dela lá, despachou ela lá, só que o irmão tava dormindo, não abriu o portão. O que que essa menina fez? Ficou sentada lá na porta da casa dela, e aí bêbada, trêbada, acho que ela perdeu a consciência, dormiu, não sei o que. Veio um cara, levou essa menina no matagal. Quando eu fui de madrugada pra essa festa, o meu horário que eu estipulava pra voltar pra casa era 4 da manhã. Então, eu não acho que vai até 4 da manhã lá, porque é um bar, então, tipo, a 1 hora vai fechar. Eu diria que 1 da manhã, 2 da manhã no máximo. Talvez, desse horário eu devo estar voltando pra casa. Nas 2 festas que eu vou também, eu só conheço uma pessoa, que essa que eu vou agora eu só conheço aniversariante. E a segunda festa que eu vou no bar, eu não conheço nem aniversariante. Eu só conheço a minha amiga que me convidou pra ir pra festa. Mas a aniversariante... Olha o perigo. Porque eu já fui pra 2 aniversários que ela tava. Eu não cheguei, tipo, a falar com ela direito, mas eu já vi na vida. Teve uma época que minha mãe, ela viajava com mais frequência. Aí essa menina, ela é rata de fugir de casa. Ela é muito boa pra fugir de casa, pra dar perdida na mãe. Mas ela é rata pra fugir de uma situação, problema, onde ela não pode contar com a mãe dela. Porque assim, se der qualquer bochicha numa dessas baladas, né, que elas falam festa, que é hoje o novo termo que se usa pra falar que vai pra balada, né? Ela vai pro bar e ela tá se referindo ao bar à festa, entendeu? Enfim, então, será que ela tá preparada para fugir de certas situações que pode acontecer nesses lugares e que ela vai ter que se virar sozinha? Porque se a mãe dela soubesse onde ela tava, ela poderia ligar pra mãe dela, ó, mãe, deu BO aqui, mãe, fudeu, vem me buscar. Entendeu? Mas como ela não pode, ela vai tentar se virar sozinha para que ela consiga voltar para casa e a mãe dela nunca perceba que ela saiu, entendeu? Ela tá preparada para esse tipo de situação? Frequência para São Paulo, né? Na época de 2020, na metade de 2021 até começo de 2022, ela viajava bastante pra São Paulo. Meu Deus, esqueci de espalhar o corretivo, pera. Enfim, e quando minha mãe viaja, eu fico, tipo, extremamente feliz, porque eu fico sozinha sem ela. Então, é muito bom, eu gosto muito, obviamente. Só que também, na hora que ela volta, eu sinto o impacto das coisas, tipo assim, de que eu não posso fazer nada e tudo mais, e geralmente eu fico muito mal.
Eu coloquei uma caixinha de perguntas ontem no meu dele e muita gente me perguntou se não tem a chance da minha mãe ter colocado câmera escondida aqui em casa. E assim, tem, mas não tem. Porque as câmeras, as 3 câmeras que minha mãe tinha, no caso tem, né? Estão aqui em casa, só que elas não estão plugadas. Não tão. Coisadas. Não tão. Eu esqueci a palavra, mas enfim, não tão coisadas. Isso. Elas estão guardadas numa caixa e eu já fui na caixa ver. E também não tem a possibilidade de minha mãe. A mãe dela parece que é do tipo que gosta de mostrar. Que, tipo, sabe aquelas pessoas, eu já vi essas pessoas que ela sabe que você vai errar. Ela sabe que você vai se dar mal, mas ela não fala nada porque ela quer que você se dê mal. Porque na hora que você se der mal, ela vai vir com apontamento em cima de você, entendeu? Eu não te falei? Entendeu? A mãe dela parece ser desse tipo. Mãe ter comprado outra câmera porque eu acho que não tem essa possibilidade. Gente, antes de vocês acharem que eu tô metendo muito pau na mãe dela, falando mal da mãe dela, é porque eu já vi alguns vídeos, por isso que eu vim reagir aqui, e a audiência toda dela fica abismada com as condutas da mãe dela, que a mãe dela, ela ultrapassa. Ela ultrapassa demais, entendeu? E aí vocês vão ver nos próximos vídeos isso. Então, por isso que é assim, um pouco essa indignação com a maneira que a mãe dela trata essa menina. Eu também acho que viria se tivesse uma câmera aqui escondida. E a minha mãe é do tipo que ela não vê que eu estou fazendo algo errado e guarda pra ela. Ela vai ver e na hora ela vai falar. Então não existe a possibilidade de, nossa, a minha mãe sabe, mas ela não quer falar. Não, isso não existe, ela não é desse jeito. Vocês devem estar pensando assim, como que a mãe dela não vê esses vídeos? Como a mãe dela não sabe que ela tá fazendo esse vídeo? Por que nenhum familiar ainda contou pra mãe dela? A mãe dela é tretada com todo mundo. Deu uma viralizada e muita gente falou que era um teste, que tinha câmera escondida na minha casa. E não aconteceu nada, tá? Minha mãe não descobriu, eu tô super bem. Aqui em casa tinha 3 câmeras, mas depois que eu me mudei pra cá, minha mãe tirou essas câmeras. A minha mãe não é do tipo que coloca câmera escondida. Minha mãe, quando coloca câmera, ela coloca num lugar bem visível pra saber que tem câmera e, enfim. Pra saber que ela tá no poder. Ela tem que mostrar que quem manda é ela, entendeu? Gente, antes de vocês tirarem conclusões de vocês, espera, vamos saber o plot twist dessa saga aqui. Tem um plot, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Eu não sou nenhuma arquiteta nem nada, mas eu tentei fazer a planta da casa onde eu morava, onde tinha câmeras, que foi... Quando eu morei nessa casa, eu fugia muito de casa, enfim, altas fugas. E aí, eu morava num prédio, no último andar, e no último andar só tinha 2 apartamentos. Esse era o meu, e esse retângulo aqui que eu fiz pra representar é o outro apartamento, que é igual, eu só não fiz desenho, mas é espelhado os apartamentos. O número 6 significa cozinha e o 8 era a lavanderia. E esse treco rosa é onde a câmera da cozinha pegava. Por quê? A câmera da cozinha ficava em frente ao meu quarto, que o meu quarto é o 7. E essa câmera tinha microfone. Então qualquer coisa que eu falasse, botasse música alto, enfim, a minha mãe... Olha que rata, gente. Olha o desenvolvimento que ela teve, que aprender da raça, assistindo muito filme. Ela é próprio CSI, para ela saber fazer uma maquete para saber aonde que a câmera pega e aonde que ela pode passar ou deixar de passar. Olha isso. Minha mãe iria ouvir. Já essa câmera número 6 aqui, que tá apontada para fora do apartamento, era uma câmera tipo olho mágico. Então minha mãe colocou um olho mágico lá na porta e toda vez que alguém passava na frente da câmera, tirava uma foto e mandava uma notificação pro telefone da minha mãe. Então toda vez que eu saía ou entrava de casa, a minha mãe recebia uma notificação no telefone dela. Tinha saída pela sala, o número 3 é a sala, e aqui tinha uma saída também. Só que a minha mãe não sabia que eu tinha essa chave. Então quando eu precisava de alguma fuga, quando eu chamava alguém pra ir lá em casa e minha mãe não sabia, eu sempre abria a porta pela sala. Porque aqui no EL, que é o elevador, eu saía, ficava encostada na parede e entrava pela sala. Porque era o ponto cego da câmera. A câmera não Olha que rata. pegava. A câmera só pegava até a escada, que é esse aqui. E essa câmera aqui verdinha ficava na varanda que filmava a rua, filmava lá de cima a rua. Só que essa câmera não tinha nada especial, não tinha microfone, não tinha nada. Era só uma câmera que ficava lá que minha mãe podia acessar. E como essa câmera, ela pegava a rua e a portaria do prédio, não tinha como a minha mãe saber se a pessoa que estava entrando no prédio ou não iria para o meu apartamento ou coisa do tipo. Então... Tinha, se ela subornasse o porteiro, ela teria como saber, né? Falar assim, ó, se a minha filha for receber alguma visita, você me fala. Essa câmera pra mim não era nada,
não mudava muita coisa não. Eu só me preocupava um pouco com ela quando eu saía de casa escondida. Aí eu... Que ela não tinha um sistema de câmera para segurança da filha ou segurança da casa, do patrimônio. Ela tinha um sistema de câmera para poder controlar a filha. Porque essa câmera aqui devia estar aqui e tinha toda essa visão aqui, ó, que mirava na porta para ver se ela ia sair ou não. Aí o quarto da menina era aqui, quando a menina tava muito calada, aquela coisa, né? Sabe quando a criança tá muito calada e você pensa assim, tá muito silêncio, tá aprontando? Aí ela falava através dessa câmera pra ela vir aqui na cozinha pra mãe dela poder ver se ela tava lá. Aparece aí, fala alguma coisa pra ver se é você mesmo ou se é um holograma seu, entendeu? Enfim, e essa câmera era pra ela vigiar não a rua, pra ver se teve assalto, teve acidente, sabe? Ou para ver se possivelmente tiver um roubo, ela ter imagens dessa de quem entrou. Não, essa câmera aqui era estrategicamente colocada aqui para ela supostamente ver se a menina saía ou entrava dentro de casa. Então, na cabeça eu acho que da mãe, que se ela passasse por essa câmera por aqui, ela já ia ser, e ela fosse para o elevador ou aqui, ela já ia ser fotografada, porque essa câmera dispara foto. Mas se essa câmera falhar, essa câmera aqui vai pegar a rua. Então, ela tá super vigiada, super presa e assistida aqui, uma prisão, uma liberdade assistida dentro da casa dela, entendeu? Só que a gata, que ela não contava, era com a astúcia da gata. A gata o quê? Arranjou a chave da sala. Eu conheço uma pessoa na minha família que seria essa gata, a minha irmã Cíntia, porque a Cíntia era terrível. Abaixava a cabeça ou botava algum capuz e aí não dava pra me ver não. E quando eu me mudei pro meu apartamento atual, essas câmeras foram totalmente esquecidas. Nossa, Gabi, mas os seus parentes, eles não veem seus vídeos, podem falar pra sua mãe e seus vizinhos. Então, eu já expliquei algumas vezes que a minha mãe é brigada com a minha família, minha mãe não tem contato nenhum com a minha família. 90% da minha família que a minha mãe brigou, ela brigou antes mesmo de eu nascer. Então, essa galera toda nem sabe da minha existência. Então, como que ela sustenta, se ela é cristã, como que ela sustenta esse rancor, esse ódio no coração antes mesmo da menina? Eu não vou falar a idade da menina, que o plot twist é a idade da menina. Mas há tantos anos essa mãe não fala com o pessoal da família. E aí a gente tá falando o quê? Não sei se a mãe dela é viva, o pai dela é vivo, mas irmãos, primos, família próxima. Não precisa ser família, tipo assim, de segundo grau. E tipo assim, tá certo? Essa conduta pautada à religião? De guardar rancor e não resolver seus problemas? Não tem como ele saber que sou eu. E sobre vizinhos, a minha mãe é assim, a pessoa mais anti-sociedade que eu conheço na minha vida. Porque além de a gente se mudar muito, a minha mãe não fala com vizinhos. Aqui na minha porta de casa, em todos os lugares que eu moro. Tudo bem, se você não quer socializar, você tem esse direito. Você pode ser só educado com as pessoas. Ao entrar, sair do elevador, oi, tudo bom? Oi, tudo bem? O básico. Mas você deixar de falar com pessoas, isso aí não tá certo em questão de... qualquer questão, né, gente? A gente tem que se resolver, mas... Pensando na religião, ela tem que resolver os problemas delas antes mesmo de ir dobrar o joelho dela para orar, entendeu? Porque é o que Deus fala, vá ter com o seu irmão antes de você vir pedir as coisas para mim. Então, por que ela não tá se respaldando nessa palavra? Não sei. Morei e foi assim, a minha mãe colocava um pano debaixo da porta, porque minha mãe achava que os vizinhos iam ficar olhando a nossa sombra dentro de casa para saber se a gente tá em casa ou não. E quando tem, tipo assim, uma janela, e aí a janela dá pra ver o prédio da frente, as pessoas do prédio conseguem ver, tipo, o que tá acontecendo dentro da nossa casa, a minha mãe coloca uma cortina e não deixa ninguém abrir, tipo, proibido abrir. Eu não tenho esse problema aqui no meu quarto, porque minha janela só dá pra praia, não tem como ninguém ver aqui. Mas a janela do quarto da minha mãe dá diretamente pro outro prédio, então ela nunca abre a janela do quarto dela, tipo, nunca. Nossa... Se atenta a essa parte, que ela fala que a janela do quarto dela é virada pra praia. Ela mora no Rio de Janeiro, então, tipo assim... E, supostamente, a casa não é delas, não é casa própria. Elas moram de aluguel porque a mãe dela, ela fala aí, ela vai falar nesse vídeo, que muda demais. Então, o aluguel de uma casa na frente da praia, no Rio de Janeiro, é caríssimo. Então, depois eu vou falar o que eu acho sobre essa questão dessa menina, a questão da mãe dela e a questão financeira. Gabi,
mas você deve ter conhecido os seus vizinhos, né? Sua mãe conhece seus vizinhos. Vocês não se mudaram tantas vezes assim, né? Isso aqui, gente, é uma pequena lista dos lugares que eu já me mudei. Então, tá vendo? Se ela mudou tudo isso, ela vai explicar. Então, são aluguéis, né? Casa própria. Aí, como funciona o aluguel dessa casa? Porque, normalmente, o proprietário ele vai se respaldar de se garantir pelo menos por 1 ano de aluguel. Então, se ele fecha um contrato de curto período, que é 6 meses aqui, ó, que é metade do ano que ela fala, então ou ele vai fazer um aluguel mais caro, visando que a pessoa só vai ficar metade do ano lá, ou então ela quebra sempre o contrato. Então, ou seja, supostamente eu entendo que eles têm um padrão de vida bom. Também dá pra ver pela maquiagem que ela usa, entendeu? Enfim. Que eu lembre, né? Porque quando eu era pequena eu me mudava e eu não lembro. Vou dar uma breve resumida nesse negócio todo que eu fiz. Até metade de 2013 eu morei em Niterói. Depois eu fui pra uma vila militar, porque foi quando minha mãe e meu padrasto se conheceram e tal, e ele era militar. Então a gente foi morar numa vila militar até metade de 2018. Na metade de 2018 até 2021, a gente morou no prédio VV1. Guardem essa informação. Esse prédio VV1 é esse prédio aqui que eu morava, que eu fugia muito, enfim. Depois da minha mãe brigar com a maioria dos vizinhos daquele prédio, a gente se mudou no meio da... Ela se mudou do prédio porque a mãe dela, que a gente até então achava que ela não tinha uma socialização com os vizinhos e aí até aí tá tudo bem, ela não. Ela se mudou porque ela brigava com os vizinhos. Então, olha o ó como que essa mãe é o ó, entendeu? E outra. E é essa questão que me pega, porque tipo assim... Tudo isso que essa menina passa ou já passou, a ponto dela ter que fugir desde quando ela é criança, que tem um vídeo que ela fala que ela sofreu uma punição da mãe dela porque ela fugiu para brincar, entendeu? Então, tudo isso se respalda a mãe dela ser tão conservadora, tão, tipo assim, protetora por conta da religião. Só que assim, como você quer viver parcialmente na religião? Ou você vive certo na religião e a religião funcione para você e para os... no caso dela, para a filha dela, ou então, por que as coisas só tem que servir para a filha dela? Porque ela tá fora dos princípios religiosos na questão de contenda, gente. Ela tem contenda com todo mundo, briga com todo mundo. E aí ela quer que a filha dela ande na rédea, mas ela não anda na rédea, entendeu? Da pandemia, mais ou menos, para o interior de São Paulo. A gente morou lá por 2 meses só. Foi, tipo, horrível. Eu odiei cada segundo lá. E eu não conheci ninguém lá. Eu só ficava no meu quarto. A minha mãe também só conhecia algumas pessoas da igreja que ela ia lá, enfim. E aí, depois desses 2 meses em São Paulo, eu voltei pro VV1. O que significa esse fake? Esse fake significa que a gente ia se mudar. 2 meses em São Paulo. Ela quebrou o contrato, gente. Ninguém vai alugar a casa assim só por 2 meses. Ela quebrou o contrato. Para um outro apartamento, num condomínio. Tava tipo assim, a mudança seria numa quinta. Quarta-feira, de noite, tava tudo arrumado, mala, móvel desmontado. A minha mãe simplesmente cancelou a mudança. Tipo, cancelou. Enfim, foi uma mudança fake, né? Continuei no mesmo prédio. Na metade de 2022 até janeiro de 2023, eu fui pro BBLA. E depois do BBLA, eu fui pro VV2. O VV2 é esse apartamento aqui, ó. Só que o plot twist que vocês não estão esperando é que enquanto eu tava aqui no VV2, quem morava no VV1? O meu padrasto com as filhas dele. Só que, gente, as filhas do meu padrasto e a minha mãe se odeiam num nível... Aí, detalhe, aí a questão religiosa que pra filha serve. A filha não pode sair, a filha não pode fornicar, a filha não pode arranjar namoradinho. Sabe, que esse é, eu acho que o primeiro medo dela, né? O principal medo da mãe. Só que, tipo assim, tudo bem eu vivi um relacionamento onde que a igreja... pede que você case, que você não faça relações sexuais sem casar e tudo mais. E ela convive com esse padrasto há muito tempo. Ah, tá, que eles não têm relacionamento, né, gente? Então, tipo assim, tudo bem ela não casar com o cara, tudo bem cada um morar na sua casa, entendeu? Mas a minha filha, eu vou poldar ela pra certas coisas. Hipocrisia. Vocês não estão entendendo. Era horrível morar lá com elas ali. Porque eu nunca tive nada contra elas. Eu nunca falei com elas direito. Elas são mais velhas do que eu. Então eu nunca tive contato com elas. Até por conta dessa briga, né, com a minha mãe. Então eu não tive problema com elas. Só que toda vez que elas iam pegar o elevador, elas estavam saindo de casa ou algo do tipo, a minha mãe não deixava eu sair.
Era, tipo assim, horrível. Eu tinha que sair, tinha que ir pra aula, por exemplo. Se minha mãe vê que ela estava usando o elevador, eu tinha que esperar ela usar o elevador pra depois eu ir. Porque minha mãe não queria que tivesse esse encontro entre a gente. Porque sempre quando tinha, porque, né, ela morava na minha frente, então era um pouco inevitável. Sempre acontecia alguma merda. Enfim, por conta dessa convivência horrível, a gente saiu de lá. E a gente tá morando aqui onde eu estou morando agora. Ah, e quando eu morava nesse apartamento aqui, né, no VV2, a minha mãe só colocou 2 câmeras. Ela colocou essa daqui, que ela colocou desde o início da varanda, já que era o mesmo apartamento, então, enfim, colocou no mesmo lugar. E ela colocou a da cozinha também, só que a da cozinha não ficou por muito tempo. Ela colocou depois de um tempo, mas aí depois... Gente, bateu uma coisa aqui na minha cabeça. Por que a mãe dela, se ela podia fazer o mesmo sistema de segurança na câmera, por que agora a mãe dela tirou e só deixou a câmera que focava pra rua? E por que agora que o padrasto mora aqui e ela mora aqui, então pode ser que teria algum supostamente encontros noturnos, ela desativou essas câmeras que podia ser usada contra ela mesma? Por que ela só deixou agora a câmera virada pra rua para ela ver se a filha dela foge ou não? Por que ela tirou as câmeras que podia comprometer ela mesma, tá vendo? Que velha safada! Na minha concepção, pessoas que são assim super protetoras são por quê? Porque na adolescência dela, elas faziam coisas, tipo assim, barbarizava. Então aí pra ela prevenir, tentar ter o controle de que o filho, a filha, o namorado, a namorada não faça o que ela possa fazer, você tá entendendo? Aí ela tem esse controle. Ela tenta ter esse controle, essa manipulação da pessoa, entendeu? Porque ela tem medo da pessoa fazer aquilo que ela fazia. Então, isso diz muito sobre a pessoa em si do que a vítima. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Muita gente também falou sobre a questão do porteiro, né? Que podia falar com minha mãe e tudo mais. Só que aqui são vários porteiros, então... E também tem 2 entradas. Uma entrada que você vê o porteiro e uma entrada que você não vê o porteiro. Então, eu sempre, quando eu estou dando essas fugas, eu uso a entrada que o porteiro não me vê. Apesar de ter câmera, eu não acho que eles ficam prestando atenção nisso. Enfim, gente, resumindo, foi isso. Estou bem. Muita gente falou, meu Deus, ela sumiu, deu merda. Eu só não posto muito aqui no TikTok às vezes. E é isso, gente. Beijo. Enfim, estou pra responder esse comentário aqui tem um tempo e eu, sei lá, tô enrolando. E aí eu tava lembrando de algumas coisas ontem e resolvi contar aqui pra vocês. O ano era 2015 ou 2016 e eu tava no cinema com a minha mãe. Não lembro qual filme a gente tava vendo, mas a gente tava numas cadeiras mais lá pra trás, que o cinema era assim. Aí a minha mãe do nada falou pra mim, olha pra tela. Mas eu não entendi, porque eu estava olhando pro filme, sabe? Eu tava tipo... E aí depois ela repetiu umas 3 vezes a mesma coisa. E eu não tava entendendo, eu fiquei tipo... Mano, tô vendo filme, sabe? Mas aí depois, algumas vezes, depois de repetir a mesma coisa, ela se irritou um pouco. Ela não gritou, mas ela tipo chegou assim no meu ouvido, me puxou assim pela blusa, sabe? Tipo, quando você vai falar com alguém, vai puxar alguém, tipo... Enfim, aí ela falou... Olha pro tu! Bem assim, me cuspindo. Me deu vontade de chorar na hora. E assim, eu realmente não sei o que ela queria dizer, mas a conclusão que eu cheguei na época é que ela pensou que eu estava olhando pra alguém que estava mais abaixo. Tá vendo o que eu tô falando, gente? É disso que eu tô falando. Então, tipo assim, a pessoa é paranoica porque, tipo assim, se fosse na minha época, ou se fosse eu estaria fazendo isso. Então, ela está fazendo isso. Então aí ela quer precaver, ela quer monitorar, ela quer ter o poder sobre isso, entendeu? Você tá entendendo o que eu tô falando? Então, tipo assim, uma pessoa quando ela é muito ciumenta, é que é a filha, né? Namorada, né? Ou namorado. Mas quando ela é muito ciumenta e ela vê problema em tudo, é porque isso se diz mais a respeito dela e não da pessoa em si. Por quê? Porque ela vê oportunidade em tudo. Porque se fosse da vontade dela, ela ia usufruir daquelas oportunidades, entendeu? E aí por isso que ela tenta controlar a pessoa desse jeito. E não sei, ela achou que era isso, mas eu só tava olhando pra tela normal. Eu já fiquei ajoelhada no milho, mas eu não tenho ideia do porquê. Eu tinha uns 10 anos, 11 talvez, e eu não tenho a menor ideia do porquê. Tipo, no caso eu não lembro, ela não me colocou sem motivo.
Poderia ter um motivo, mas eu não lembro. Ela já jogou também. Essa é uma questão. Vocês devem estar pensando assim, ai, mas você tá falando tão mal dessa mãe, da conduta dessa mãe, mas essa menina não deve ser santa. Só deve se passar de santa. Tem um vídeo que eu acho que eu selecionei aqui, que ela fala os motivos de certos castigos, e uns castigos pesados. E aí, se você parar pra ver os motivos, você fica besta, assim, sabe? Não tem motivo pra ela ser tão, assim, enérgica. Ela é só controladora mesmo, entendeu? E por isso que a menina tá expondo a mãe aqui na internet. Mesmo ela não falando, identificando quem é a mãe. Ela já jogou também uns 30 a 40% do meu guarda-roupa fora, juntamente com móveis do meu quarto e coisas especiais da minha infância, tipo urso de pelúcia que eu tinha desde o meu primeiro ano de idade, então, por conta de K-pop. Isso foi em 2021, no caso. Eu não era, tipo, super fã de K-pop, mas eu gostava de algumas coisas. E aí eu tava escutando e tudo mais, a minha mãe viu um dia, mas ela não falou nada. Só que aí depois de um tempo, ela falou que mandaram um e-mail pra ela, ou ela viu no YouTube um vídeo de uma menina falando que todo K-pop era... sabe? E aí eu lembro que ela ligou pra um pastor que mora no Nordeste, eu não sei onde exatamente. E aí a conclusão que eles chegaram no final foi que tinham que jogar minhas coisas fora. Então ela jogou várias roupas minhas fora. Eu lembro que ela jogou também o meu chaveiro fora. Porque no meu chaveiro eu tinha um bichinho de pelúcia de raposa e de jacaré. Ela mandou tirar, mandou cortar com tesoura a cabeça dos dois, jogar no chão e pisar. Porque aqueles bichos eram simbólicos e não sei o que, não sei o que lá. Quando eu tava no 6º ano, eu era meio ingênua. Por que será que ela era ingênua? Então, tinha duas meninas, né? Olha só, a gente tem um mundo que quando a gente vai pro sonho, a gente consegue controlar e vocês conseguem entrar nesse mundo, não sei o quê. E aí a gente ficou tipo, meu Deus, que legal, a gente também quer ir pra esse mundo. E aí a gente fazia rituais antes de dormir. No caso, a gente ia ficar pensando nas coisas nesse mundo, tipo, pra gente ir pra esse mundo. Só que a gente falou isso por mensagem. E aí minha mãe viu. E aí por conta disso, durante, sei lá, uns 2 meses, provavelmente, toda quinta-feira, eu acho que era quinta-feira, sei lá, algum dia da semana aí, tá passando um avião. Enfim, uma vez por semana eu ia na casa dessa minha amiga que foi ingênua comigo, ou então ela vinha na minha casa pra gente fazer um culto com os nossos pais pra tirar isso da gente. Culto de libertação. Nossa, uma coisa que eu lembrei também quando eu era pequena, tipo criança mesmo, quando eu tava, sei lá, 6, 5 anos, eu não que eu fizesse isso com frequência, não era de propósito, claro, mas sempre quando eu deixava o lápis cair, minha mãe batia. Olha isso, gente, pelo amor de Deus. Eu tinha um amigo na sala que as folhas do caderno dele eram numerado. Desde a primeira até a última. Então, se arrancasse uma folha do caderno dele, ele tinha que se justificar. E o material dele não podia emprestar de jeito nenhum. Nossa, se a gente pegasse escondido, o menino virava bicho. Por quê? Porque ele tinha que dar conta em casa das coisas dele. Porque ela falava que quebrava o grafite dentro e aí tinha que comprar outros, enfim, ai que diversão. Enfim, gente, já passei por muita coisa nessa vida com minha mãe. Não dá pra contar tudo em um vídeo, até porque tem coisa pesada que o TikTok não ia deixar eu contar aqui, então nem tem como. Então foi isso, gente. Beijos. Proteger os filhos é uma coisa, agora você ter o controle total da vida deles é outra, né? Pelo amor de Deus. E, tipo, fazer com que a pessoa viva numa paranoia, que nem essa questão do lápis. Tipo assim, imagina na escola alguém derrubasse o lápis dessa menina, ela entrar em desespero por uma coisa tão simples, porque, tipo assim, a mãe dela podia bater nela e batia por conta de um lápis. Como que era a vida dessa menina? Então, tudo realmente tem que ser escondido, porque nada ela pode contar pra mãe dela, porque tudo é represária, entendeu? Eu tenho recebido muito esse tipo de comentário nos meus últimos vídeos, então eu quero vir aqui falar um pouco sobre com vocês. Assim, gente, eu nunca vou mostrar a foto da minha mãe aqui, porque, primeiro, não mostrando a foto da minha mãe aqui, eu tenho mais ou menos o controle das coisas, sabe? Minha mãe não tem rede social, então não tem como esse vídeo chegar nela por conta própria, ponto. Esses vídeos que eu posto só poderiam chegar na minha mãe se as pessoas mandassem pra ela. Mas assim, a minha mãe não tem um ciclo de amizade muito grande, é tipo, inexistente, sabe? Das poucas pessoas com que minha mãe fala, nem todas elas têm rede social, TikTok e tudo mais. E as pessoas que conhecem minha mãe e assistem meu conteúdo já me falaram que não vão falar pra minha mãe. Então eu tô... Gente, olha o conteúdo da menina, falar da mãe.
Se eu postar foto da minha mãe aqui, né, mostrar pra vocês como que é minha mãe, eu vou meio que perder esse controle, sabe? Porque todo mundo vai saber como é que é minha mãe, e se ela sair na rua, qualquer pessoa pode parar ela e falar sobre isso, sabe? Porque eu vejo muita gente comentando, ai, vou mandar esse vídeo pra sua mãe, hein? Só que eu não me preocupo porque eu sei que não tem como a pessoa mandar, então não tenho essa preocupação. Mas se eu mostrar foto da minha mãe aqui, aí eu já vou poder me preocupar com alguma coisa, porque vão saber como é minha mãe, e se acharem ela na rua, podem mostrar pra ela por maldade, sabe? Se eu mostrar minha mãe aqui e o vídeo chegar nela por conta que eu mostrei ela, é capaz de, além de eu ser expulsa de casa, minha mãe me processar, e eu não tô nem brincando. Sim, gente, processar, porque eu vou revelar aqui pra vocês que vocês acham que eu tô metendo pau na mãe dela demais, certeza, que essa menina tem 19 anos. Parece que ela tem 15, né? Não, mas ela já tem 19 anos. E tudo isso acontece com ela com 19 anos. Então, tipo assim, daria pra entender se ela fosse uma criança de 15, 14, 16 anos, a preocupação da mãe. Mas não é isso. Essa menina já tá na hora de criar uma casca de vivência na rua, não é? Então, assim, pelo fato da minha mãe não ter amigos, ser totalmente afastada dos familiares e odiar os nossos vizinhos, inclusive ela brigou com as minhas vizinhas esses dias, foi sem noção. Eu me sinto segura e é isso, gente. Beijos. Sonho em sair de casa desde que eu tinha 12 anos. Então, aqui vai chegar onde que eu penso, uma suposição minha, né? Do porquê que essa menina, se ela já tem 19 anos e vive nessa tortura psicológica que é pra ela, por que ela já não pegou as coisas dela e foi viver a vida dela? Porque, na minha concepção, ela tem um padrão de vida legal, porque mora na frente da praia, no apartamento de frente da praia, possivelmente mora sempre de aluguel, porque ela sempre muda, tem umas linhas de maquiagem boa, então ela tem um padrão de vida assim relativamente bom. Então ela só vai sair da aba da mãe quando ela tiver essa estrutura financeira. Isso é uma suposição minha que eu acho em cima do que ela fala, em cima do que eu vejo do vídeo, entendeu? Porque senão ela já tinha picado a mula. Fonte. Não foi preciso. Só que, eu já falei isso em live, mas não em vídeo, eu saí de casa assim que eu terminar a faculdade. Eu já tô na metade da faculdade. Então, não vai demorar muito, porque assim, o tempo tem passado muito rápido desde o momento que eu entrei na faculdade, pelo menos pelo meu ponto de vista. E assim, gente, a minha mãe, tem muita coisa que ela colocou no meu nome também que eu tenho que tirar antes de sair de casa. Então assim, eu tenho todo um plano na minha cabeça já de sair de casa. E enquanto eu estou aqui, morando com ela, não tem muito o que eu fazer, porque assim, vocês falam muito pra eu enfrentar minha mãe. E, gente, só quem vive nessa situação sabe que não tem como enfrentar, porque senão vai ser pior pra você. Vai ser pior. Independente de... Eu tenho um amigo que me contou certos fatos por ele ser gay, de umas condutas da mãe dele, que você olha assim, você fica chocado, tipo assim, como a mãe poderia fazer isso? Então, tipo assim, só quem vive sabe e, tipo, às vezes enfrentar é pior. Dá pra entender que ela gosta de mostrar que ela tá no controle. Inclusive, tem um vídeo aí que ela fala, que eu vou procurar esse vídeo e postar aí, pra você ver os motivos do castigo dela, que ela fala o porquê dos castigos dela, que você fica besta com as condutas da mãe dela. E idade, mães desse tipo não ligam pra sua idade. Ou nem pra sua opinião, ou enfim, qualquer outro tipo de coisa. Então assim, enquanto eu estou aqui, vou aproveitar, né, acabar a faculdade, estudar bastante para isso, para conseguir passar na OAB, né, porque apesar de eu não gostar de direito, eu não quero jogar esses anos na faculdade fora, sabe, até porque não faria sentido eu... Se ela não gosta, porque ela estudou. A faculdade pra acabar, pra sair de casa e depois fazer outra faculdade, sabe? Entende? Então, assim, enquanto eu passar com isso, eu vou continuar desabafando no TikTok, porque eu gosto. E também vou continuar me aproveitando do dinheiro da minha mãe. Porque eu vejo muita gente falando disso, né? Tipo, ela não sai de casa porque ela tem o luxo, porque ela tem isso. Que é o que transparece. Casa não é a coisa mais fácil do mundo. E assim, eu quero fazer de um jeito que eu acho certo, o jeito que eu acho que eu vou me sentir bem e o jeito que eu acho que eu vou sair por cima dessa situação toda, sabe? Porque pra mim isso é muito importante. E assim, a única coisa que minha mãe tem de bom é o dinheiro, então enquanto eu tô aqui eu vou me aproveitar muito disso. Ai, mas isso é um desrespeito com a sua mãe porque ela compra pra você coisa cara e você fala mal dela na internet, você tem que respeitar a sua mãe, não sei o que lá. Como que você, tipo assim, genuinamente, como que você vai respeitar uma pessoa que só fala coisa ruim pra você,
te obriga a fazer coisas que você não quer ou não acredita. A faculdade, será? Não respeita você no sentido de ser agressiva com palavras e fisicamente. Gente, que igreja que essa mulher tá indo? Então, assim, se você não é respeitada, eu não vou te respeitar também, sabe? Tipo, sei lá, uma questão muito básica. E a palavra de Deus fala: respeite o pai e a mãe para ter longos anos de vida na terra. E pais e mães, não provoquem a ira dos seus filhos. De educação na minha cabeça. Então, assim, acabou minha faculdade. Não que eu tô defendendo ela maltratar a mãe. E meteu o meu pé. Mas não pode ser unilateral as coisas, né? Precisada, você não pode pegar esse dinheiro na monetização e sair de casa, não sei o quê. Gente, os influencers que vocês veem, figura pública, que se mantêm só com o dinheiro da internet, eles não se mantêm com a monetização do TikTok, eles se mantêm com publis, com contrato, coisa mais fixa, sabe? Porque assim, a monetização do TikTok, ela é muito irregular. No sentido, tipo assim, primeiro que o TikTok é uma rede que assim, uma semana você tá bombando, na outra semana você pode estar flopada e aí isso vai acabar com toda a sua monetização. Bem, além disso, acontece uma coisa, o TikTok bane sua conta, porque ele faz isso com milhares de influencers. Como que tu vai sobreviver? Tipo, não existe isso. Vai trabalhar, minha filha. Gente, mas o dinheiro que eu ganho com a monetização, ele vai todo pro banco do meu namorado, porque eu já falei sobre isso aqui, eu não tenho conta no banco. Gente do céu, se esse namorado dá a louca nesse namorado. Ai, coitado, essa menina tá me dando dó dela. Mãe não me deixa ter. Vai todo pra conta dele e eu vou guardando, gente. Eu não mexo em nada daquele dinheiro. Porque primeiro que eu prefiro gastar o dinheiro da minha mãe. Segundo que eu guardo aquele dinheiro pro futuro. Tá errada? Não, porque se eu tô tendo que passar por todo esse transtorno, então eu farei igual. Porque, tipo assim, gente, o dinheiro é bem pouco. É tipo, mínimo do mínimo do mínimo. Não chega nem a ser um salário mínimo direito. Por mês, sabe? E aí eu guardo dinheiro pro futuro, porque eu acho que lá na frente vai ser onde eu vou precisar, sabe? E onde vai me ajudar. Então eu não uso esse dinheiro. Ah, Gabi, mas o seu pai, você não pode morar com o seu pai, não sei o quê. Gente, meu pai não gosta de mim, tá? Desde criança. Então, assim, não existe essa possibilidade mesmo. Gente, como que é a cabeça dessa menina? E ela, a ponto dela fazer esses vídeos. E tem toda aquela questão, né? Como minha mãe, ela é brigada com toda a família dela e ela brigou antes de eu nascer, eu nem conheço a família da minha mãe. Então, tipo, meio supondo, ai, nossa, você é um tio meu perdido, não sei o que, encontrei a pessoa. A minha mãe, eu sei um pouco dos motivos do porquê ela se afastou dessas pessoas, entendeu? E, assim, se for verdade mesmo, essas pessoas não são o tipo de pessoas que eu gostaria de morar. Porque, tipo assim, pelas brigas que minha mãe falava que ela tinha com os irmãos dela, são coisas que nem dá pra falar aqui no TikTok, porque são realmente bem pesadas. Então, assim... Gente, mas eu prometo pra vocês que assim que eu estiver saindo de casa, eu vou gravar vídeo pra postar. Se o TikTok não estiver existindo ainda na época, que seja no YouTube. Porque eu falo, gente, olha só, tô roubando a casa da minha mãe, indo pra minha... Falei pra vocês, gente, que eu sou muito bom de observar as coisas. Eu sabia que a mãe dela tinha poder aquisitivo e que se influenciava no fato dela não querer sair de casa, haja vista que ela já tinha 19 anos. Vamos pro vídeo onde ela fala dos castigos. Explicar porque ontem o meu padrasto veio jantar aqui em casa. Ah, esse vídeo eu não vi, mas eu quero ver qual é a relação dela com o padrasto dela e como que é o relacionamento da mãe dela com o padrasto. Vamos analisar. Alguém pode me explicar por que ontem o meu padrasto veio jantar aqui em casa, sendo que ontem foi dia dos pais e não dia dos maridos que ficou pedindo dinheiro pras mulheres? Assim, eu não vou ficar reclamando muito não, porque também foi muito engraçado, porque ele e minha mãe começaram a discutir. Porque assim, o que acontece? Eles estavam conversando sobre sei lá o que, enquanto eles estavam fazendo a janta e eu tava na sala. E aí, tem uma hora que ficou em completo silêncio e minha mãe começou a reclamar que ele não puxava assunto com ela, porque os assuntos dele são problemas e igreja. Só que aí, ele também... O padrasto dela também é da igreja. Também é da igreja. Então, supostamente, os dois estão errados, porque eles já deviam já casar, né? Que a igreja, ela induz ao casamento, ela prioriza o casamento, né? Então, eles estão sustentando um relacionamento há muito tempo, separados, que supostamente eles tenham relações, né? Que a igreja não é a favor. Mas tudo bem, vamos deixar nossa vida de lado, vamos implicar com a vida da gata. Discussão, tipo assim, tão nada a ver, porque quando minha mãe tá discutindo, ou ela, tipo,
grita e fica com muita raiva, ou ela fica igual criança, debochando, ou então ela fica se fazendo de calma pra no futuro usar aquela briga como se ela fosse a vítima, sabe? E aí, na briga de ontem, ela tava agindo igual criança, super debochada, e ele tava, tipo, jogando coisa na cara dela, então foi um pouco engraçado. As minhas aulas voltaram hoje, e eu tô, tipo assim, muito feliz em relação a isso. Apesar de eu odiar direito, porque é uma faculdade que minha mãe escolheu, Sabia! tira um dia inteiro com a minha mãe, sabe? Porque assim, de manhã eu estou na aula, não tem como ela se comunicar comigo. Gente, que mãe é essa? Eu fico o tempo inteiro no meu quarto. Porque eu sempre dou uma cochilada após almoço. E às vezes eu gosto de revisar a matéria do dia, né? Às vezes só. Mas a minha mãe acha que eu tô estudando. Então assim, ela não me incomoda, tipo, o dia inteiro. Então eu adoro as aulas por conta disso. Porque nas férias ela não me deixa sair. Geralmente, né? 19 anos, tá, gente? Só lembrando. Porque, tipo assim, com certeza tem um pouco de interesse da menina, porque com certeza a mãe dela controla ela ainda nessa idade, por quê? E ela é uma menina despojada, que sabe falar, sabe argumentar, ela sabe dos direitos dela, ainda mais estudando direito. Então ela não fica calada com a mãe dela, não. Ela sabe até onde ela pode ir. Ela não vai bater boca, assim, tipo, de quebrar pau, sei lá o quê. Ela sabe até onde ela pode ir. E ela, com certeza, usa o sarcasmo dela pra ela atacar a mãe dela. Só que, assim, a mãe dela controla ela pelo dinheiro. Ou você faz o que eu quero, ou você sai e vai viver sua vida sem o dinheiro. Entendeu? E ela fala isso no vídeo, gente, sobre a mãe dela, supostamente. A mãe dela é do tipo que manda embora. Porque ela fala no outro vídeo que eu vou pôr aqui pra vocês. E a menina tinha o quê? Quantos anos? 7 anos. Deixa eu sair. Ah, e lembra que eu falei que minha mãe, de vez em quando, ela fica agindo igual criança nas brigazinhas? Por conta disso, eu já fiquei de castigo algumas vezes. Porque, assim, eu não suporto uma mulher de 58 anos ficar agindo com um deboche igual criancinha. Então, às vezes, eu perco um pouco a linha. Falei que ela não deita? Não demais, às vezes ela fica no deboche, tipo assim... Sei lá, um exemplo. Ah, não sei o que, sei. Tipo assim, sabe quando você fala alguém... 19 anos castigo, gente. E aí eu vou lá e falo, ainda bem que você sabe. Porque eu fico um pouco irritada, às vezes eu salto essas. Ela não presta porque ela é mentirosa, porque ela é falsa. E você é o quê? Fofoqueira! Eu já fiquei muito de castigo por conta disso. E por usar a palavra de Deus contra minha mãe. Porque assim, se tem uma coisa que a minha mãe é hipócrita. Hipócrita. Só que ela... Hipócrita. E como que ela usa a palavra de Deus contra a mãe dela? Porque, tipo assim, ué, você não é seguidora da palavra, mas por que você tá agindo dessa maneira? Entendeu? No caso, por exemplo, desse relacionamento a longa duração, sem supostamente casar, o fato dela provocar a ira no filho. Então, se ela quer ser conhecedora da palavra, vamos conhecer a palavra completa, né? Você de ser contrariada. E aí, quando eu uso a Bíblia contra ela, porque a coisa que ela mais faz na vida é ir contra a Bíblia, ela fica muito brava e ela não aceita. Tipo assim, eu juro que na minha cabeça tenho quase certeza que a minha mãe pensa que ela é Deus. Eu tenho quase certeza. Deve ser muito difícil pra ela morar com uma filha que é muito mais bonita do que ela. É isso, gente. Beijos. Gente, olha a ira que ela tem, gente. O nível de contenda das duas. Ó, aqui, gente, ela tem 20 anos, ela não tem nem mais 19, ela tem 20. Porque o vídeo que ela fala a idade dela, ela tem 19. E o perfil dela é One Direction is Hot, se vocês quiserem seguir e ver mais sobre. Mas eu quero que vocês vejam o vídeo que ela fala a respeito do porquê dos castigos. Porque o povo pergunta assim, você não deve ser muito santinha. Algum motivo deve ter. Aí ela fala o porquê dos castigos. Eu vou achar esse vídeo, peraí. Quais foram os piores castigos que a minha mãe já me deu? Eu não vou falar muito na ordem do que é o menos pior pro pior, porque não sei. Mas o castigo que no momento eu considero o pior, porque até hoje me afeta, foi quando ano passado minha mãe simplesmente deu minha cachorrinha para um desconhecido. Então eu não sei com quem ela está, não sei se ela está bem, não sei de nada. Mas... Gente, o meu cachorro sumiu esses dias, né? Depois de eu chorar muito, de eu fazer inscrição na internet, fazer vídeo na internet pedindo ajuda, achou, graças à internet, a Deus, em primeiro lugar, depois da internet, achou o cachorro. Gente, eu sofri horrores com isso, horrores. Eu nunca imaginei que eu sofreria tanto. Agora, imagina essa situação de que você tá vendo que o seu cachorro vai ser dado. E teve uma hora que eu parei pra pensar assim, eu vou começar a meditar, quando eu achei que eu não ia achar mais o meu cachorro, eu vou começar a acreditar que ele morreu. Porque pra mim era horrível pensar de que ele estava em outra casa, recebendo outro nome,
sem saber como ele estava sendo tratado e imaginar que ele está sofrendo de não poder me ver mais, porque quando eu viajo, o meu cachorro mal come. Entendeu? Ele fica bem borocochô. Imagina. Então, pensar nessas coisas para mim me machucava mais ainda, naquele momento que meu cachorro estava perdido. Agora, imagina você ver que o seu cachorro está sendo tirado de você e dado para outra pessoa. Que ruindade. Então, assim, essa menina, ela pode não ser a melhor menina do mundo, ela pode não ser santinha, mas as condutas da mãe dela, pelo amor de Deus, entendeu? Eu não quero passar pano pra ela, porque a gente só vê uma parte da história aqui do que ela grava, né? Então a gente não sabe realmente como que ela é no dia a dia. Mas se os fatos que ela fala da mãe dela, pelo amor de Deus. Mas eu sinto muita falta dela. O segundo castigo, eu não sei se é um castigo ou uma situação, mas foi quando eu tinha 7 anos, a minha mãe parou o carro no meio de uma avenida de noite, onde só tinha morador de rua, abriu a porta de onde eu estava e mandou eu sair, falando que eu tinha que morar com eles agora. Terceiro castigo foi quando a minha mãe, ela simplesmente quebrou todos os meus eletrônicos de, tipo, Xbox, tablet, celular, quando eu tinha 10 anos. E nesse processo de quebrar com o martelo as coisas, ela se machucou e a mão dela sangrou e ela ficou gritando na minha cara que a culpa daquilo ter acontecido com ela era minha. Também teve o castigo clássico, que é ficar sem celular por 1 ano, mas eu diria que esse em específico foi especial, mais difícil, porque foi na época que eu estava de mudança. Então eu não conseguia conhecer ninguém nesse lugar novo onde eu estava e eu não tinha telefone. Então as pessoas me achavam meio estranhas e não mantinham contato comigo, tipo, na escola e tal. Então eu não falava com ninguém, ficava sozinha o tempo inteiro. Um dos piores castigos, com certeza, foi quando minha mãe me tirou da escola. E... Sim, a mãe dela tirou ela da escola. Simplesmente não levou mais ela pra escola. Gente, cadê o conselho tutelar? Eu parei de estudar e fiquei também de castigo, tipo, sem celular e tal. Então eu fiquei, tipo assim, por uns 8 meses em casa, sem sair, sem falar com ninguém, sem estudar. Sem nada. Isso eu tinha, tipo, 12 anos. E com a minha mãe brigando comigo esse tempo inteiro. Foi basicamente... O motivo? Vamos ver. Eu vim falar quais foram os motivos dos castigos do vídeo passado. Porque muita gente falou, falou dos castigos, mas também não falou os motivos, né? Pois muito que bem. Então eu vou falar os motivos, aí vocês discutem aí nos comentários se vocês acham que foi um castigo merecido ou não. Spoiler, não vai ser. O castigo que a maioria das pessoas ficaram chocadas foi com o fato dela ter me tirado da escola. E foi porque eu entrei numa escola nova. E nessa escola nova eu estava sofrendo bullying físico por 3 meninos. E um desses meninos era o filho da diretora. E a minha mãe descobriu porque ela leu umas conversas minhas com umas amigas minhas. E aí ela foi na escola. E aí resolveram que, como as minhas notas do primeiro bimestre eram boas, iriam repetir todas as notas até o 4º bimestre e me passar de ano. Então eu fiquei, tipo, de férias por muito tempo em casa de castigo, porque minha mãe meio... Olha a escola, como era filho, ela que tá falando, como é filho da diretora, então... A direção da escola decidiu que, como as notas delas eram boas dos primeiros bimestres, vamos estender essa nota até o final do ano. Sua filha não precisa mais vir e ela passou ela de ano. Foda-se o conhecimento dela, foda-se o ensino dela. Vamos resolver essa questão assim. E a menina pagou por um castigo de que ela não tinha... Ela era vítima, entendeu? Gente, e o conselho tutelar? Meu Deus do céu. Que achou que o motivo era... tipo, culpa minha, então eu fiquei de castigo. E sem ir pra escola. E não aconteceu nada com os meninos, tipo, ninguém nunca nem soube por que eu saí da escola. Pelo menos até agora, né? O motivo também da minha mãe ter quebrado todos os meus eletrônicos quando eu era pequena foi porque eu fui na casa de uma amiga minha e eu entrei na piscina. E minha mãe tinha falado pra eu não entrar na piscina. Eu tinha 10 anos. Foi porque era a Copa do Mundo, sabe? O Brasil ganhou, tava todo mundo pulando na piscina. Eu não queria ser a única bucha que ia ficar de fora, né? Ainda mais que eu era a menina nova, então eu queria me enturmar. O motivo da minha mãe ter falado pra eu ir morar com os moradores de rua foi porque quando eu tinha 7 anos a gente estava na igreja. E aí no momento de oração, o pastor pediu pra todo mundo fechar os olhos, né? Só que nisso eu queria brincar.
né, na pracinha com meu Beyblade novo. E aí, quando todo mundo fechou os olhos, eu saí. O motivo dela ter dado Ou seja, fugiram desde criança, arrumando um jeito de fugir da mãe. minha cachorrinha pra um completo estranho não foi nenhum motivo específico. Ela só foi, tipo, dando desculpas pra se livrar da cachorra, porque ela falava que não queria mais ter cachorro porque ela já teve muitos na vida. E que prendia ela em casa, sendo que ela nunca sai. Tipo assim, minha mãe deu a Sayori, minha cachorra, tem 1 ano. Nesse período inteiro, ela viajou uma vez. Não sei porque ela falava que a cachorra prendia ela, sendo que ela nem sai de casa. Então, tipo, foi só uma desculpa. E, sabe, Ai, será que a menina tava tão bem com a cachorra e aí, tipo, ela se incomodou da menina estar bem? Porque parece que ela não liga pro bem-estar da menina? nunca dava um ponto específico, sabe? São basicamente os motivos assim, tipo, bem nada a ver. Minha mãe é muito, tipo, extremista, ela é bem... Minha mãe sente muita raiva, então, tipo, ela sempre desconta tudo em mim, então os castigos acabam passando dos limites. E é basicamente isso. Mas agora, com 19 anos, eu sei melhor lidar Há 19 com as anos. situações. É que é guardar tudo pra mim e chorar de noite. Deixa eu falar uma coisa pra vocês agora pra finalizar o vídeo. Gente, o que a gente aprende com esse vídeo, senhores pais e mães, né? Ah, Edson, com que propriedade você tem pra falar isso se você nem é pai? Eu sei, mas, enfim. A minha visão, né? É melhor ter diálogo com os filhos, é melhor negociar com os filhos, é melhor deixar os filhos terem a liberdade de chegar até vocês e falarem quais são as decisões que eles querem tomar, por qual caminho eles querem ir. E os filhos só vai ter essa liberdade se eles sentir que o pai e a mãe são os amigos dele. Agora, se você faz tudo contra as coisas dos filhos, querendo prender os filhos, essa super proteção dos filhos, às vezes que é só para proteger mesmo, ou às vezes é para prevenir deles fazerem aquilo que você fez na sua adolescência, talvez isso só vai afastar você mais e mais do seu filho, vai trazer todo esse rancor, não sei dizer se é a palavra ódio, mas essa tristeza, essa inimizade entre pais e filhos, porque para ela tá expondo a mãe dela aqui, por mais que ela não coloca a imagem da mãe dela na rede social, ela tá expondo as condutas da mãe dela, porque ela tá com rancor. E aí vai ser pior, porque os seus filhos, eles vão querer saber o que o mundo tem a oferecer, ainda mais hoje com a internet. Então, seja amigo dos seus filhos para que você possa compartilhar com eles as decisões deles. Algumas, porque 100% nunca vai acontecer, tá? Agora, se você não dá essa liberdade, você só quer privar o seu filho, você quer ser um puta de um chato e uma chata, eles vão ter que resolver tudo sozinho. E aí, muitas das vezes, eles vão quebrar a cara. Enfim, esse foi o vídeo de react. Se você gostou, comenta aí. Comenta o que você acha de tudo isso, da conduta da mãe dela, da conduta dela, dessa história toda, como era você, como seria você no lugar dela. E deixa o like, compartilha, se inscreva no meu canal. Tchau!